Você sabe quem foi a maior economia da América Latina nos últimos 18 anos? O nosso país. Nós mandávamos, reinávamos nesse território vasto que vai ali desde a fronteira do Texas e Arizona para baixo, até lá, Terra do Fogo, Ilhas Malvinas. Nós acabamos de perder o posto de maior economia da América Latina. 18 anos na liderança e acabamos de ter o trono tomado pelo México. O PIB do México já é maior que o PIB brasileiro. O respeitado e tradicional Banco de Investimento Jefferies fez uma análise profunda da economia brasileira e descobriu que o México superou o Brasil como maior economia da América Latina. E eu vou colocar aqui um trecho que é muito interessante de você ficar sabendo. Olha só que curioso, né? Quais são as notícias que chegam para nós brasileiros através da mídia brasileira? O que a grande mídia tupiniquim tenta nos vender todo santo dia? Que a economia brasileira está melhor do que nunca, que todo mundo está empregado, que as empresas estão lucrando como nunca antes visto na história desse país e, claro, tudo isso graças às novas políticas econômicas deste governo atual, que recuperou o Brasil da desgraça e colocou o nosso país no trilho certo. Não é isso, em resumo, a mensagem que chega todos os dias diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos? Aí vem a Jefferies e fala o seguinte: a economia mexicana está bombando, atraindo investimentos de empresas que procuraram reduzir a sua dependência dos fornecedores chineses. O peso mexicano é uma das poucas moedas que ganharam valor em relação ao dólar nos últimos meses. E aqui vem o principal ponto, que até deixei destacado em amarelo, que nos interessa, que nós somos brasileiros, nós somos mexicanos. Já a economia brasileira anda de lado. Olha que curioso! E o real não decola. Então quer dizer que eu não sou tão louco assim, né? Os haters adoravam vir nos comentários e falar: ai, é mentira sua. Quer dizer então que eu não sou tão doido assim, né? Porque se eu falando eu era mentiroso e tal, e agora os americanos falando exatamente a mesma coisa que eu tô falando há meses, também são mentirosos agora? Sabe o que esse pessoal me lembra? Aquele cara que a esposa trai ele e todos os vizinhos já sabem. Todos os amigos dele também já sabem. Um monte de gente já tentou fazer ele abrir os olhos. E ao invés dele começar a ficar esperto e pensar: opa, pera lá, será que eu tô sendo feito de otário? Será que ela tá fazendo uns agachamentos com o Brunão, personal trainer, fora do horário da academia? Será que o Carlão massagista faz, além de massagem, outras cocitas, mas? Não, o cara fecha os olhos e fala: é mentira o que vocês estão falando, não tô vendo nada disso. É a mesma coisa aqui, cara. Não importa, a pessoa não quer ver. Você pode mostrar provas, evidências, testemunhos, nada vai mudar a cabeça da pessoa, o julgamento já está formado. Isso me lembra muito, sabe o que também? Da época da Dilma, o Brasil afundando, todas as evidências escancaradas na fuça de quem quisesse ver. Ai, isso é mentira. São os imperialistas yankees americanos tentando sabotar o Brasil da Dilma. Não, cara. Os americanos não precisaram fazer nada para arruinar a economia brasileira. O próprio governo, capitaneado pela Dilma Rousseff e seus excelentes ministros, conseguiram fazer aquele trabalho que terminou como terminou. Eu não sei se você lembra como é que terminou. Se não lembra, eu vou refrescar a sua memória. Governo Dilma já causou prejuízo de 1,6 trilhões de reais ao país. Isso daqui são valores de 2016. Se for corrigido para 2024, fica pior ainda. Maior recessão já registrada na história da economia. A maior dívida pública de todos os tempos. A maior quantia já paga em juros. Eis os efeitos do governo Dilma Rousseff. E nos investimentos, pô, foi maravilhoso os investimentos, né? Dilma é a pior presidente para a Bolsa de Valores de toda a história brasileira. Se teve uma coisa que fez o cara ganhar muito dinheiro nessa época, que não foi a Bolsa de Valores, foi dólar. 6 anos de Dilma no mercado, dólar subiu 100%. E a Bolsa, obviamente, acabou sendo o pior investimento. Depois de tudo isso que eu mostrei para você, o que acabou acontecendo no ano passado? Dilma, que levou o país à recessão, recebeu o prêmio
Mulher Economista de 2023. Claro que esse prêmio foi dado por órgãos brasileiros. Você consegue imaginar o nível de cegueira dessa galera? É por isso que tem um monte de brasileiro, principalmente aqueles mais velhos que já viram um monte de coisa acontecendo nesse país, perderem totalmente a esperança. Pois é, a gente está vivenciando a mesma coisa agora. Só que naquela época, pelo menos a mídia trazia as coisas como elas estavam acontecendo. Hoje não mais. A grande mídia virou a mídia oficial do governo, né? Você não vê uma análise crítica, uma opinião divergente, nada. A grande mídia brasileira é um oceano de unanimidades, sempre de acordo com o discurso oficial do governo. Não tem mais diferença entre a grande mídia e as relações institucionais, relações públicas oficiais do governo brasileiro. É a mesma coisa. Por acaso você viu a grande mídia trazendo para você a informação de que os estrangeiros já sacaram mais de 25 bilhões de reais só no ano de 2024 na Bolsa Brasileira? Não, né? Porque se divulga esse tipo de informação, os brasileiros vão ficar pensando, mas por que os gringos estão pulando fora do barco? Eu comentei contigo semana passada mostrando que os gringos estão caindo fora da Bolsa Brasileira e não apenas isso, como apostando pesado na disparada do dólar. Isso daqui que você tá vendo foi o nosso bate-papo, eu vou deixar como sugestão para você assistir. Aqui eu comentei a aposta na casa de 70 bilhões de dólares que os investidores estrangeiros estão fazendo. E eles estão apostando no quê? Que o dólar vai, enquanto que os brasileiros não estão acreditando nisso. Pelo contrário, estão vendidos, apostando na queda. Por que os brasileiros estão apostando na desvalorização? Eu sou brasileiro, mas eu não acredito que nós vamos ter uma desvalorização. E tem um outro fator somado a tudo isso, que é esse que eu vou comentar contigo agora, que está fazendo os gringos ficarem desconfiados para onde o Brasil está caminhando. Financial Times, uma publicação britânica super respeitada no mundo inteiro. Lula aposta em volta ao capitalismo de Estado. Rob, eu não entendi, você pode me explicar melhor? É claro, na verdade eu não vou te explicar, o Financial Times vai trazer aqui uma história que ilustra muito bem, e aí não vai restar dúvidas para ninguém. Um emaranhado de tubulações e chaminés. O projeto de Abreu e Lima foi lançado pela primeira vez em 2005, pelo então presidente Lula, como a primeira nova refinaria de petróleo do Brasil. Refresca na sua memória, puxa aí as lembranças, refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, iria mudar o jogo do Brasil na parte de refino de petróleo. Não foram essas as promessas? Depois de estimativas de custo se multiplicarem para 20 bilhões de dólares, 9 vezes o orçamento inicial, o projeto viria a ser considerado como um monumento ao desperdício, corrupção e incompetência durante o governo do PT. Aí você pensa assim, não, tudo bem, Rob, aconteceu todos os problemas na refinaria Abreu e Lima, mas isso ficou no passado, o projeto foi abandonado, não foi? Não. Depois de o político de 78 anos, aqui o Financial Times obviamente está falando do Lula, ter conquistado um terceiro mandato para presidente em 2023, as obras para concluir a refinaria foram retomadas. E eles também nos relembram de outras 3 letrinhas que todos os brasileiros se cansaram de ouvir, só que deu tanto fracasso que até o governo parou de falar, só que isso foi revivido, ressuscitado agora neste governo atual. O Programa de Obras Públicas do governo PAC, lembra? Programa de Aceleração do Crescimento. Lá em 2007 foi criado o PAC 1 e apenas 25% dos projetos foram concluídos. No PAC 2, que já foi pegando ali o governo da Dilma, 36%. Ou seja, é um festival de obras públicas que não são terminadas, que não são concluídas. Independentemente desse conteúdo aqui, vai ter um monte de pessoas que preferem não ver tudo isso daqui e insistir na repetição da mesma fórmula do passado, sendo que é uma completa insanidade você repetir as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não é preciso ser um gênio com o QI de Albert Einstein para saber que o resultado vai ser o mesmo. Todos nós sabemos aonde que essa história vai terminar. Mas para esse eu tenho um recado. Você pode negar a realidade. Agora, você não pode negar
as consequências de ter negado a realidade um dia. E aqui vai um recadinho final para você que quer saber como que funciona a nossa consultoria de investimentos. Basta você mandar um e-mail com o seu nome e o seu WhatsApp com o DDD para este endereço que está aparecendo aqui na sua tela, contato@robcorreia.com.br, e imediatamente a nossa equipe vai mandar uma mensagem no seu WhatsApp para te explicar melhor como que funciona a nossa consultoria de investimentos. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã, neste mesmo lugar e neste mesmo horário. Forte abraço, fique com Deus e até amanhã.